E agora, mais repercussão aqui no Olhar Digital News. A Microsoft fez uma série de anúncios nessa semana, anúncios que eram bem esperados. Um deles pode ajudar os usuários do Teams. Um novo recurso do Microsoft 365 Copilot vai disponibilizar inteligência artificial durante chamadas de voz e de vídeo, e também chats de mensagem. Isso vai trazer uma série de praticidades aí para os usuários. A empresa também lançou uma nova ferramenta de chatbot com inteligência artificial projetada especificamente para as empresas que pretendem manter a privacidade e segurança dos dados. Estamos falando do Bing Chat Enterprise. E tem mais novidade no Bing. Agora os usuários podem tirar ou enviar uma foto para o Bing Chat e solicitar mais informações sobre ela. Para falar mais sobre esse e outros assuntos, recebemos aqui no Olhar Digital News o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Deixa eu abrir aqui a tela do nosso Arthur Igreja, que vai ajudar a gente a entender melhor a importância desses lançamentos aqui da Microsoft. Opa, acho que eu acabei tirando o Arthur aqui. Deixa eu maximizar o Arthur na nossa tela. Agora sim. Arthur, seja muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Obrigado. Tudo ótimo. Bom, Arthur, como a gente viu, parece que a Microsoft está investindo muito no ambiente corporativo, né? Como esses anúncios podem, de fato, ajudar as empresas, especialmente por um ponto que é bem importante. A gente sempre fala que, será que a inteligência artificial vai substituir os funcionários e por isso que as empresas estão adotando? Nesse caso, pelo pacotão, né, da Microsoft de anúncios, não parece que essa inteligência artificial veio para substituir os funcionários. Neste caso em particular, mas para facilitar a vida, ganhar um tempo, é por aí mesmo? É exatamente por aí, para ganhar produtividade. Então, a Microsoft está mostrando uma estratégia muito inteligente, porque esse é o mercado dela, o mercado corporativo, né? Basta lembrar que muita gente aprendeu a mexer no Windows, então sempre existiram alternativas no mercado, mas aí aonde que ela faz dinheiro? Justamente quando essas pessoas se tornaram empreendedores, abriram seus negócios ou foram trabalhar em empresas e aí encontraram um ambiente que tinha muita solução da Microsoft. Então, ela disponibilizou esse Copilot, né, essa integração com inteligência artificial para mais de 600 empresas. Aconteceu um aumento de produtividade enorme, as pessoas trabalhando num ritmo muito maior com esse apoio da IA, e agora ela vai começar a cobrar. Então dá para ver que tem um impacto já nas ações dela, né? Ela teve uma valorização de mais de 150 bilhões, né, com o anúncio dessa notícia, porque a expectativa do mercado é que muitas das empresas que testaram tem uma grande chance delas não quererem voltar atrás, né? Ou seja, trabalhar sem inteligência artificial. Então, tem tudo a ver com produtividade e muito menos a ver com substituição de pessoas. Deve ser bom, né? De uma hora para outra, você vai lá, literalmente uma hora para outra, 150 bilhões a mais aí de valor de mercado. E parece bem interessante, né? Em um outro aspecto desses anúncios da Microsoft, Arthur, você poder pesquisar em um chatbot usando imagens, né? Como agora acontece no Bing. Mas, pelo menos quando eu pensei nisso, a minha primeira reflexão tem um pouco de preocupação. Por quê? Porque a gente pensa em pesquisar imagens, mas a gente não tem noção dos direitos autorais dessa imagem, de repente. Será que o Bing está preparado para isso? Tem tecnologia para saber o que ele pode ou não pode explorar? Ou então, se de repente você joga uma imagem no Bing e ele tem algum tipo de comentário que não seja muito adequado, que de repente reflita alguma pesquisa que ele tenha feito que não tenha sido muito adequada sobre algum tema mais sensível, por exemplo. Então, assim, para a tecnologia que a gente tem hoje dos chatbots, usar imagem é seguro? Olha, pode ter todo tipo de erro, né? Então tem esse problema dos direitos autorais, tem o problema dos resultados que não são necessariamente precisos. Todo mundo está se perguntando, né? Porque a inteligência artificial, o que acontece? Ela parece mágica, né? Porque ela te entrega respostas, mas as respostas não são necessariamente as respostas certas, né? Então elas normalmente são convincentes, o que não quer dizer que elas estão certas. Então essa é uma preocupação, mas me parece que o caminho que a Microsoft está seguindo justamente ao disponibilizar um outro chat, um outro GPT, né, uma outra alternativa que ela chama de Enterprise, mais focada em privacidade, para contornar exatamente esse tipo de problema. Porque o que aconteceu? Várias empresas acabaram abastecendo, por exemplo, o chat GPT, e aí descobriram que essas informações poderiam vazar. Então, tanto que a OpenAI teve que mudar a sua política com relação aos dados, porque muitas pessoas estavam subindo dados no chat GPT para usar o GPT, só que esses dados podiam ser usados para aprendizado da IA
e poderiam ir parar nas mãos de outras empresas, o que é uma coisa extremamente grave, né? Fere LGPD, fere uma série de problemas. Então, me parece que justamente com esse mecanismo do Enterprise, a Microsoft está tentando contornar essas questões. Tomara. E aí a Microsoft, que teve esse resultado tão bom, né, com esses novos anúncios, talvez agora tenha uma preocupaçãozinha a mais, porque ao que tudo indica, a nossa Apple também entrou nesse mercado de chatbots. Estava demorando, né, para ter esse tal do Apple GPT. Na verdade, aí estão chamando de projeto Ajax, né, essa tecnologia da Apple. Pelo que estão falando até agora, é algo bastante parecido com o Bard, do Google, com o próprio ChatGPT, da OpenAI, nessa parceria com a Microsoft. Mas afinal, Arthur, o que a gente já sabe exatamente sobre esse tal Apple GPT? Será que tem mais um chatbot chegando aí para concorrer? E também o que isso significa, né? Porque a Apple, por muito tempo, ficou um pouco escondida, né? Talvez trabalhando em segredo ali, meio que um come quieto mesmo, trabalhando em segredo, para, de repente, conseguir lá comendo pelas beiradas, conseguir atingir um resultado superior. Será que é por aí mesmo? E como será que fica essa corrida de inteligência artificial agora, que a gente tem mais uma gigante concorrendo? Olha, não tem nenhuma surpresa nessa notícia, porque ela tem alguns elementos de toda a história da Apple. Primeiro, ela nunca é a primeira a chegar, então ela sempre avalia com muita cautela o que está acontecendo, né? Basta lembrar os seus lançamentos recentes, como o Vision Pro, ela veio depois da Meta, depois de uma série de empresas. O mesmo aconteceu com o iPod, o mesmo aconteceu com o iPhone e até mesmo com os seus computadores. Então, a Apple tem essa estratégia. Segundo ponto, o sigilo. A Apple parece ser campeã nisso, né? Então, é uma empresa que consegue, ao mesmo tempo, gerar rumores, ou seja, ela consegue pautar o mercado, que o mercado reverbera, discute o que se tem de rumor, mas ao mesmo tempo ela consegue guardar isso até o momento de fazer o lançamento. E esse lançamento normalmente acontece quando algo está muito maduro, né? Então a Apple ela tem esse cuidado com o design, com a maturidade do produto. O que nós estamos vendo é uma verdadeira corrida com a OpenAI, com a Microsoft. Num segundo momento vem a Alphabet, o Google, com o seu Bard, que agora começa a ganhar um alcance maior, e tantas outras empresas. Então não tem surpresa da Apple chegar um pouco depois. E por fim, o outro elemento todas as empresas de tecnologia estão olhando para a inteligência artificial. O Tim Cook já tinha falado numa entrevista, o CEO da Apple, que a Apple olhava com muita proximidade o assunto, né? Ou seja, é impossível imaginar que a Apple não ia no mínimo investigar. Ela contratou alguns profissionais renomados para pilotar esse projeto. Então, eu acredito que, considerando que a Apple tem a Siri, que ela tem a necessidade de integrar a inteligência artificial nos seus softwares, ela vai fazer o que ela sempre fez. Por exemplo, no caso dos mapas, ela começou como uma grande parceira do Google e, num segundo momento, resolveu desenvolver o seu mapa. Agora, para quem usa iPhone, tem a possibilidade de usar ambos. Então, pode usar tanto da Apple quanto o do Google. A Apple, no final das contas, ela também não tenta, fora o seu sistema operacional, ela não tenta travar tanto assim o seu usuário. Então, eu acredito que é uma iniciativa que a Apple naturalmente vai investigar. Talvez isso vire produto, talvez não. Não necessariamente você precisa fazer primeiro, você pode fazer melhor, como muitas vezes a Apple tenta fazer, ou enfim, diz que faz dessa forma, pelo menos para parte dos usuários também, aí, os fãs do iOS. Bom, Arthur, aproveitando a sua presença aqui, vamos fazer uma entrevista 3 em 1, né, para repercutir aí todos os principais assuntos possíveis de internet, porque hoje tivemos um problema que repercutiu bastante desde cedo no noticiário, a gente também noticiou cedinho aqui no Olhar Digital, no nosso site. Um golpe no programa Desenrola Brasil, que, de forma bem resumida, é um programa do governo federal para renegociação de dívidas. Isso repercutiu bastante, muita gente caindo em golpes, porque são golpes muito bem elaborados. Quando você digita lá no Google Desenrola Brasil, tem páginas golpistas que te redirecionam para páginas absolutamente convincentes, apesar de serem fraudulentas. Então, como acontece esse golpe neste caso, e também o que o usuário tem que fazer para não cair nesse tipo de situação, uma vez que, como eu disse, os criminosos estão absolutamente elaborando muito bem, cada vez melhor, esse tipo de fraude. Bom, o que acontece é que os golpistas, eles usam isso que a gente chama de engenharia social, que é o quê? É tentar pescar as pessoas, levar elas a compartilhar dados, a fazer transferências de valor e por aí vai. Então, os golpistas, eles meio que acompanham as pautas mais quentes, né? Ou seja,
renovação de um documento. A época da pandemia era a questão da disponibilização de medicamentos, vacina e tantas outras coisas. Na época do imposto de renda, tem uma série de golpes e sites falsos. Naquele programa da devolução dos valores esquecidos, tinha muito golpe. Então, ou seja, tudo que é assunto muito quente gera essas páginas falsas, anúncios até nas redes sociais, como o Instagram, e aí a pessoa ela vai compartilhando seus dados lá, seus dados cadastrais, ela coloca lá que tipo de dívida que ela tem, o endereço, nome, e aí quando ela vê, ela percebe que ela não estava no site do programa, que ela não está limpando o nome dela e que ela entregou de bandeja uma série de dados que esses golpistas vão poder usar para fazer outros tipos de ações, né? Então eles vão poder tentar fazer abertura de conta, vão tentar fazer compras, né? Porque em alguns desses sites do Desenrola, as pessoas estavam até colocando seus dados de, por exemplo, cartão de crédito, né? Então, isso é extremamente grave, por isso que sempre fica a dica. Se você está buscando uma informação, tome muito cuidado para você ir até ela, ou seja, procure qual é o site oficial. E a segunda coisa, muito cuidado com links patrocinados, tanto em rede social quanto no próprio Google, porque muitas vezes aparece ali os primeiros sites e não é o site que você está procurando, então tem que tomar bastante cuidado. O tal do algoritmo acaba pegando muita gente desprevenida e lançando perfis bem fraudulentos, e a gente tem que ficar realmente muito atento porque é cada vez mais sofisticado, né? Bom, conversamos aqui no Olhar Digital News com Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Arthur, muito obrigado mais uma vez, boa noite, bom restinho de semana. Obrigado igualmente, até a próxima. Maravilha, então repercutindo aqui os principais assuntos da inteligência artificial, também das redes sociais, aqui no Olhar Digital News com o Arthur Igreja.